Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou iniciar uma série nova de vídeos aqui no canal. Vou falar sobre os eventos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, e para isso eu vou utilizar um livro, o livro Os Sonâmbulos, do Christopher Clark, que vai falar sobre esses acontecimentos. E também, e principalmente, vou utilizar uma série da BBC de 1974, chamada Fall of Eagles, ou Queda das Águias. Essa série ela é muito interessante, ela está disponível no YouTube, e ela vai narrar em 13 episódios a queda justamente dos três principais impérios que governavam a Europa e a Rússia ali durante o século XIX, o final do século XIX, nas décadas que antecederam os acontecimentos que levaram à guerra. Aqui na capa do livro a gente tem a ilustração do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, quando ele sofreu aquele atentado pelo Gavrilo Princip, na cidade de Sarajevo, e que teria sido então o grande estopim para a Primeira Guerra Mundial. Essa é a história mais conhecida e é o que a gente aprende, De fato foi o que aconteceu. Porém, antes desse acontecimento, o que estava havendo nesses países que pertenciam a esses três impérios, que eu vou falar sobre eles já, o que estava acontecendo nesse momento, então, nesses países que levaram, que culminaram a esse acontecimento, que foi então o estopim dessa guerra. Nunca é um evento só, A gente sabe que é uma soma de acontecimentos, uma soma de motivações, e aquela tensão que estava quase que se materializando ali no ar, no clima daquele momento, em todos aqueles países, aquilo estava realmente se transformando num barril de pólvora, Eu até assisti a um filme recentemente na Netflix chamado A Casa de Dinamite, e aqui nós temos justamente aquela mesma tensão, aquela coisa prévia de que algo pode acontecer a qualquer momento. Então é justamente sobre isso. Isso não foi construído de um dia para o outro, não foram poucos eventos, e sim a somatória de muitos eventos. Então eu vou tratar um pouco desses acontecimentos de forma aqui não exatamente acadêmica, tá? Então eu não me proponho a fazer um estudo acadêmico, e sim a título de conhecimento geral, que é o que eu proponho sempre aqui nesse canal. Então essa série Fall of Eagles vai falar sobre a queda de três impérios. O império da dinastia Habsburgo, na Áustria, os Romanov, na Rússia, e os Hohenzollern, na Prússia ou Alemanha, que seria então o Império Alemão. Eu pretendo fazer um vídeo para cada episódio, e o primeiro episódio vai começar falando sobre os Habsburgos, na Áustria. Esse primeiro episódio vai se passar entre os anos de 1853 e 1860, antes ainda do Império Austro-Húngaro, Não havia ainda acontecido aquela união entre a Áustria e a Hungria. Esse episódio se chama Death Waltz, ou A Valsa da Morte. A valsa é o estilo musical originário, na Áustria, então ele vai começar a falar sobre justamente esse Império Austríaco. E fazendo aqui uma contextualização sobre em qual momento estava esse Império Austríaco, antes de chegar ao seu final, na verdade, com Napoleão Bonaparte, nós tivemos o encerramento do Sacro Império Romano Germânico, do qual fazia parte a família Habsburgo. Então, em 1803, começou a dissolução desse Sacro Império Romano Germânico e houve, então, a ascensão desse Império Austríaco, com a elevação do Arquiducado da Áustria para o status de império. E o primeiro imperador foi Francisco I, entre 1804 e 1835, e quem o sucedeu foi, então, Fernando I. Aqui nós temos uma particularidade
sobre essas casas dinásticas, né? Porque havia uma prática muito comum entre as monarquias de forma geral, que era o casamento consanguíneo, o casamento entre primos de primeiro grau. Muitas vezes eles achavam que fazendo isso estaria preservado ali o sangue, né, da família, a nobreza. Porém, o efeito era justamente oposto, porque esse tipo de casamento ele causava a degeneração dessa raça ou dessa dinastia. Então, ia tornando os seus descendentes ali cada vez mais doentes, né, com doenças mentais, ia, na verdade, enfraquecendo essa família. Então, esse era o caso do imperador Fernando I, que sofria de uma doença mental justamente por essa razão, né, pelo casamento aí dos pais entre primos, e que era uma coisa assim muito recorrente nas gerações anteriores. Mesmo assim, o reinado desse império acabou caindo para esse herdeiro, né, o Fernando I, e a incapacidade dele era total, tá? Ele era aquilo que eles chamavam de débil mental, não tinha nenhuma capacidade nem sequer de se casar, né? Não era funcional. Então, esse reinado dele foi marcado pelas regências. Então, foi um governo por regência, quase como se ele fosse uma criança, né? Na verdade, quando ele assumiu esse império, ele já tinha 42 anos, mas era totalmente incapaz. E assim foi o governo dele entre 1835 a 1848, quando culminaram as revoluções chamadas de Primavera dos Povos. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Nessas motivações, mas falando brevemente, havia ali uma influência muito grande das revoluções, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos também. Então vinha ali aquela onda de revoltas nacionalistas ou por mais liberdade, revoltas ali por reformas, né, reformas e contra aquele despotismo, né, o poder despótico desses impérios. E com isso, então, houve ali uma série de revoluções pontuais nesses países. Falando aqui sobre os países que faziam parte do Império Austríaco, nós tínhamos a Áustria, né, logicamente, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Croácia, o norte da Itália, o sul da Polônia, o oeste da Ucrânia, o oeste da Romênia, o norte da Sérvia e a Bósnia e Herzegovina. Então eram muitas nações muito distintas, cada uma com as suas particularidades culturais, né, ou com identidades culturais muito fortes e muito diferente, língua, né, cultura realmente muito diferente entre todas elas. No entanto, havia algo que era comum à maioria, que era a baixa escolaridade. Até aqui no livro eu fiz uma anotação, fiz uma marcação em uma parte, por exemplo, aqui sobre a Sérvia, tá? Vou fazer uma leitura aqui rapidinha desse parágrafo. O investimento no capital humano da Sérvia era igualmente inexpressivo. Existiam 4 escolas de pedagogia em toda a Sérvia, metade dos professores do ensino fundamental não tinham treinamento pedagógico, a maioria das aulas não era dada em prédios apropriados e apenas cerca de 1/3 das crianças frequentava a escola. Todas essas deficiências refletiam as preferências culturais de uma população rural pouco preocupada com a educação e que via as escolas como instituições intrusas impostas pelo governo. Eles escolheram tributar os livros escolares em vez da destilação caseira de bebidas, e o resultado foi uma baixíssima taxa de letramento que ia de 27% nos distritos setentrionais do reino e irrisórios 12% no sudoeste. Então, essa baixa escolaridade e uma preferência por uma vida mais de camponeses e produção ali de bebidas
fazia com que esses países governados, aqui estou falando só da Áustria por enquanto, tivessem uma escolaridade muito baixa e com isso também uma tecnologia, o que era chamado de tecnologia, né, estava ali começando a Revolução Industrial, mas o que era chamado de tecnologia para assuntos bélicos, armamentos e mesmo ali da agricultura, fosse muito arcaico. Tá? Então, você vê aqui no livro, ele fala que, no caso aqui a Áustria, os imperadores, né, tentavam impor, né, compulsoriamente ali que as crianças fossem para a escola, mas isso não era visto, isso não era bem visto pelos países, né, que recebiam essa imposição. Então isso fazia com que esses países, eles não tivessem realmente condição de se autogovernar ou se autogerir. Eles precisavam realmente daquele guarda-chuva desses impérios, né? E o fato desses países buscarem a sua independência, o seu nacionalismo, só fazia com que, ao sair de um guarda-chuva, eles caíssem em outro. Então, como havia aí esses 3 grandes guarda-chuvas, o fato de que eles conseguissem a independência de um desses impérios fazia com que imediatamente eles caíssem nas mãos do império vizinho. Então, era uma coisa assim, com até uma certa ingenuidade, tá? Para aquele momento. Mas, enfim. Bom, eu estava falando que até 1848, então, o governo estava nas mãos desse imperador Fernando I, que era um doente mental, e o governo dele era por regências. Só que com o surgimento dessas revoluções e o medo também que essas casas tinham, né, do que aconteceu ali na Revolução Francesa, eles perceberam que precisavam então de um imperador mais forte, de uma figura que conseguisse unificar realmente a nação, né, os reinados ali, os países. Então ficou definido que o imperador Fernando iria abdicar do trono em nome do seu sobrinho, o imperador Francisco José, Franz Joseph, que governou a Áustria aí por, se eu não me engano, 68 anos. Eu tenho aqui anotado em algum lugar. Ele vai governar a Áustria por 60 anos. Na verdade, o segundo sucessor natural ali seria o pai do Franz Joseph, que seria o Francisco Carlos, que era então irmão do Fernando I. Mas ele também era uma figura muito pacata, gostava ali de cuidar mais das fazendas, né? Era mais rural, então não tinha a menor vocação para ser imperador. E eles entenderam que a figura que naquele momento mais conseguiria encantar os súditos, né? Que conseguiria mais unificar realmente o império, seria o jovem Francisco José, né? O Franz Joseph, então com 18 anos. E assim foi, ele assumiu então em 1848, governou ali nos primeiros anos, solteiro, mas uma coisa que é sempre muito importante é a sucessão, né? Então eles precisam ter o sucessor, né? Precisam ter filhos, homens, para serem ali os próximos na linha de sucessão, e para isso o Francisco José, o Franz Joseph, precisava se casar. A mãe de Francisco José, que é uma das figuras mais importantes aqui desse seriado, nesse episódio, que seria a Princesa Sofia da Baviera, foi quem, na verdade, estava governando ali por trás, né? Porque o Franz Joseph era muito jovem, com 18 anos, e a arquiduquesa Sofia era muito forte. Ela, sim, era dominadora, manipuladora. Eu anotei uma série de características aqui sobre ela. E, na verdade, era ela quem manipulava, quem influenciava as decisões ali do Franz Joseph. Só que ele precisava se casar, e para isso foi escolhida a Helena, filha da irmã da Sofia, tá? Filha de uma princesa da Baviera. E essa Helena tinha sido preparada, ela teve toda a educação, era uma moça muito fina, né, muito educada, que tinha sido preparada realmente para ser ali imperatriz, a Kaiserine, né?
Kaiserhin. E só que aí vão então para esse noivado, na verdade era para uma festa de aniversário do Franz Josef. Vai então a mãe da Helena, que é a irmã da arquiduquesa Sofia, se eu não me engano era Luísa o nome dela, e vai também a irmã da Helena, que era a princesa Elizabeth, ou princesa Isabel da Baviera, e vão para essa festa. Só que chegando lá, o Franz Josef, na verdade, que tinha convivido com elas na infância e tudo mais, né, como primos, ele se encanta pela Elizabeth. Então ele escolhe como esposa a Elizabeth ou Isabel no lugar da Helena. Foi um dramalhão danado ali na família, porém ele preferiu se casar com ela. Houve ali um amor entre os dois. E o Franz Josef, com 23 anos, se casa então no ano seguinte, né? Ela tinha 15 anos na época, mas ela vai se casar no ano seguinte, já com 16 anos, se casa com a princesa Elizabeth, que vem a ser a Sissi, né? Todo mundo conhece, acredito, né? Dos filmes, daquela trilogia de 1955, com a atriz Romy Schneider. Então, essa é justamente essa a imperatriz aqui, e ela vem então a fazer parte aqui desse episódio. Então esse episódio vai contar justamente esse início do romance entre os dois, o casamento entre os dois, até 1860. E que vai falar sobre a rivalidade entre as duas mulheres, porque até então a Sofia da Baviera é quem manipulava o filho. Com a chegada da Sissi, que apesar de muito jovem, ela traz uma visão de um mundo muito diferente, ele vai ficar dividido entre a influência das duas. Na verdade, não que ele fosse fraco e fosse facilmente manipulável, não. Mas ele gostava muito da Sissi e ouvia a opinião dela. E, principalmente, os súditos gostavam dela. Então, aí não tem nem como ir contra, né? Os seus súditos gostavam muito ali, os moradores, né, as pessoas dos países do Império gostavam demais da Sissi, justamente por essa postura dela mais simpática, mais próxima, né, do povo ali, né, mais próxima, até pela origem dela, lá da Baviera, ela vivia solta, selvagem quase, né, gostava de cavalgar. Então essa questão dela mais próxima ali dos camponeses fazia com que ela tivesse muita simpatia. Então ele não tinha como ignorar esse fato, né? Antecipando aqui só os acontecimentos, tá? Só para falar como a gente chega aqui no Franz Ferdinand, o que vai acontecer? Não faz parte aqui do episódio, tá? E sim da história como um todo. O Francisco José se casa com Sissi, eles vão ter um único filho herdeiro, vão ter muita dificuldade, inclusive, para conseguir esse herdeiro, né, que vai ser o Rodolfo. Porém, o Rodolfo vai ter uma história trágica, vai perder sua vida aos 30 anos de idade e fica novamente sem um herdeiro. Quem passa a ser os próximos na linha de sucessão? O Francisco Carlos tinha 2 irmãos, Maximiliano, que vai governar no México, e o Francisco Luiz, e o Carlos Luiz. Carlos Luiz tem alguns filhos também, né? Tem vários filhos e filhas, e entre eles o Franz Ferdinando, então vai ser sobrinho do Franz Josef, né? do marido da Sissi, que quando se dá os acontecimentos, né, já no século XX, início do século XX, é ele que é o próximo, que está vivo aí entre todos esses sucessores, é o próximo que está vivo na linha de sucessão. O Francisco José, Franz Josef, já bastante velho, né, ele vai morrer durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, com 86 anos de idade, né, já bem velho. Então, o próximo na linha de sucessão seria aqui o arquiduque Franz Ferdinand. Tá? Só um salto aí que eu vou dar, mas depois eu retorno para explicar com mais calma, tá? Mas aqui nesse primeiro episódio a gente vê
a rivalidade entre essas duas mulheres, Sofia e Sissi. E também sobre o choque de uma transição cultural que está havendo, porque a gente vem ali do classicismo, onde prevalecia a razão, né? e, e, a, e códigos de conduta mais rígidos, para o romantismo. Então a gente tem a Sofia representando essa escola cultural que está indo embora, com a sua rigidez, e uma nova que está iniciando, que é o romantismo, com a visão de mundo da Sissi. Eles vão passar toda a sua vida ali no palácio de Schönbrunn, né, na Áustria, onde eles viviam, né, os arquiduques ali viviam, e a Sissi vai ter uma simpatia muito grande pela Hungria. Então também tem essa questão. E a Hungria, pelos acontecimentos, até tinha havido um atentado contra a vida do Franz Josef no passado, a Hungria era muito mal vista ali no alto escalão ali do palácio de Schönbrunn. A Hungria era muito mal vista, e a Sissi vai trazer essa proximidade com a Hungria. Ela vai aprender o idioma, a cultura, ela vai fazer muitas viagens para lá, praticamente quase que vai se mudar para lá, vai passar muito, vai ter um palácio lá também, né, e praticamente vai ficar grandes temporadas lá, e o que causa a revolta aqui da Sofia. E falando sobre a Sofia da Baviera, na verdade, assim, eu particularmente, tá? Bom, deixa eu falar primeiramente aqui dos filmes, que esses filmes ilustram muito o temperamento das duas. A gente tem aí a trilogia, né, de 1955, 56 e 57, que são Sissi, o primeiro, depois esse primeiro vai narrar aí o casamento, e bem uma forma bem romântica, né, aquela coisa bem leve, né, doce. Então, vai narrar aí os primeiros acontecimentos da vida deles. Depois vem Sissi de Jung Kaiserin, né, a jovem imperatriz de 1956. E depois Sissi e seu destino, um pouco mais adiante, já quando começam as revoltas na Itália. E a gente tem também uma série mais recente, de 2022, na Netflix, que se chama A Imperatriz. Essa já traz uma coisa assim mais densa, né? Um pouco mais, uma linguagem mais modernizada. É uma série alemã também, e que vai se aprofundar um pouco mais nos conflitos. Então eu recomendo bastante essa série, A Imperatriz. Tem um outro filme também com a Romy Schneider, que vai ser de 1972, onde, de novo, ela vai interpretar a Sissi, porém em uma fase mais madura dela. Ele começa em 1886, e talvez eu entre mais detalhadamente em outro vídeo, tá, sobre esse filme. Mas todos esses, né, tanto a trilogia, como a série da Netflix, como esse primeiro episódio, eles vão retratar muito bem como estava ali a tensão no reino da Áustria, tá? No império ali austríaco. E por que o seriado se chama Fall of Eagles, né? A queda das águias? Porque essas três casas tinham na sua heráldica, né, no seu conjunto ali de símbolos, brasões, bandeiras e tudo mais, a águia como símbolo, né? Então os três tinham a águia, então aqui nós temos a queda da águia, assim como os Estados Unidos também tem a águia como símbolo, né? Esses três impérios também tinham. Então aqui cada um à sua maneira vai sofrer aí a sua dissolução, né? A sua queda com os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Então aqui falando sobre a Sofia, ela era uma espécie de Odete Roitman aqui da situação, tá? Era a vilã, mas na verdade, na minha forma de ver, ela era a pessoa que trazia aquela racionalidade, tá? Apesar de ser bastante forte e dominadora, ela prezava pela ordem e pela estabilidade, principalmente da casa, né, dos Habsburgos e da família e do império. Ela tinha muito medo da revolução, porque diferente da Sissi, desses mais jovens, não tinham visto ali esse confronto, né, aquele confronto brutal da revolução, não tinham
tão fresca essa memória, tanto da Revolução Francesa. Então, ela era mais conservadora, trazia uma grande rigidez e é retratada aqui nessas obras como uma grande vilã. Eu discordo, tá? Eu vejo ela como realmente um resquício ali de racionalidade e de manutenção do status quo. Se isso é bom ou ruim, né? A história aí mesma fala por si, mas ela tinha esse papel dela, que era zelar pela manutenção da sua família, né, do seu nome, daquilo que ela recebeu como legado, né? Já a Sissi tinha uma visão completamente diferente e meio que quase que incentivava essa liberdade, né, dessas outras nações, desses outros países. E como eu falei no início, não seria algo, naquele momento, devido às circunstâncias, né, de desenvolvimento, não seria algo positivo, por mais que essas nações quisessem muito, né, essa liberdade, mas era cair das mãos de um para passar para as mãos de outro, e nem sempre isso seria uma coisa boa, né? O melhor mesmo, vendo de hoje, o melhor que eles poderiam fazer era investir na educação, o que não difere em nada de hoje em dia, né? Então, aqueles países que hoje são com desenvolvimento tecnológico, né, com mais baixo desenvolvimento tecnológico, está fadado a produzir commodities, né, como é o caso do Brasil, que só produz, que vai muito bem na agricultura, na mineração também, mas dificilmente passa disso, né? Não consegue agregar mais valor tecnológico, a não ser na área de aviões, né? Uma área ou outra aí que consegue, mas muito pouco, né? Então, o país está fadado a depender da educação, da tecnologia de outros. Foi isso até que me motivou a falar sobre todos esses assuntos que eu falo aqui no meu canal há muitos anos, né? Foi esse entendimento de que a educação é o único caminho. E aqui está mais claro impossível, né? Esses países todos, eles não tinham como ter essa autonomia que eles estavam buscando, somente com a sua cultura, né? Só com o que eles tinham ali de valor, né? Sem desmerecer, logicamente, a cultura de cada um deles, mas a realidade se impõe, né? Então precisava realmente da proteção, principalmente bélica, né? Proteção militar ali do guarda-chuva de cada um desses impérios. Voltando ainda ao início, né, do século XIX, o que levou a esse estado de coisas, né, a esses três impérios aí? Depois de Napoleão, essas nações precisavam se reorganizar, reorganizar as fronteiras, o equilíbrio ali. Então foi feito o Congresso de Viena em 1814 e 1815, e que instaurou novamente o absolutismo e um governo conservador. Então houve a participação dos países europeus mais os Estados Unidos, e houve então a restauração dessas dinastias, para que elas voltassem ao poder e chegassem então nessa segunda metade do século XIX, que é aí o nosso objeto de estudo, da forma como estava. Essa primavera dos povos que eu mencionei, né, essas revoluções aí de 1948, elas acabaram sendo debeladas, tá, por essas casas, pelos impérios. Só que essa vitória ela não foi de todo positiva, porque ficou no ar, tá? Aquela insatisfação, aquele desejo, né, por liberdade permaneceu. Então, por mais que eles estivessem vencidos, mas estava sempre ali pairando, né, no ar aquela insatisfação, aquele medo, né, dos imperadores ali de a qualquer momento sofrer um atentado, e as tentativas realmente foram muitas. Então era um estado permanente de tensão e de insatisfação, que pelo tempo, né, que o Francisco José governou, foram 60 anos, como eu disse, ainda conseguiu perdurar aí durante um bom tempo, né?
nesse estado de tensão, tá? Não era algo que ele se sentia confortável de jeito nenhum. Ele recebeu essa missão aí aos 18 anos de idade, não foi algo que ele tivesse escolhido, que ele queria para si, mas caiu no colo dele. Então ele tinha enorme responsabilidade, é como se tivesse ali um pai com muitos filhos, né? Então o peso da coroa realmente sempre foi muito grande, e a solidão também, né, desse poder, ele sempre foi muito, até hoje em grandes empresas, né, aquele CEO, ele, ele lidera, né, o peso da liderança é solitário, né, sozinho, as decisões, o que ele tomar, tudo que acontecer, no final do dia a responsabilidade é dele. Então isso pesava muito para o Franz Josef. E depois para Sissi também, né, que falando dela aqui, no começo foi tudo flores, né, se apaixonou ali pelo jovem Francisco José, Franz Josef, mas depois ela se sentia presa numa corte, né, se sentia isolada, como se ela estivesse numa gaiola dourada. Ela tinha outras coisas que eu escrevi sobre ela. Ela tinha esse fascínio pela Hungria, pelos artistas, né, os compositores românticos, e essa simpatia dela aí pelos países governados ali, pelos reinos, né, governados pelo Império, ele se tornou aí uma ponte política, né, entre o imperador e os governos locais. Tá bom, gente, então sobre esse primeiro episódio foi isso. Essa introdução, né, um pouco mais longa aqui do contexto. Não serão vídeos curtos, tá, que eu vou fazer, que eu quero realmente explorar um pouco mais, aprofundar mais esses conhecimentos. Então não é aqui um vídeo como eu faço assim dos filmes, mais curtinho, mas eu nunca faço vídeo curto, né, mas um pouco mais objetivo, não. Aqui eu vou tentar realmente tomar o tempo que eu achar necessário para entregar aqui algo um pouco mais, com mais profundidade e com o meu jeito, né? Daquele meu jeito aqui mais descontraído também, mais explicativo, mais didático, né? Mais explicado aí, mais explicativo. E aí eu vou falar sobre esses assuntos. Então, para quem tem interesse, e arremato aqui o tema, então, falando sobre a nossa situação atual, tá? Que não está muito diferente daquele momento, não. A história é cíclica. E infelizmente a gente está vivendo mais um ciclo muito semelhante. Então, para quem assistiu também na Netflix A Casa de Dinamite, vai entender o que eu estou falando. Mais ou menos essa mesma situação que eles estavam aqui, tá? Vou ficando por aqui. Próximo já vamos falar sobre os alemães. E é isso. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like e até o próximo vídeo.